era um menino escravizado. O Saci. Sim. E aí... eu vou fazer um resumo do resumo, porque também tem várias versões. Mas basicamente era um menino escravizado. Aí alguma coisa de errado aconteceu ali. Não fez o que era para fazer. Aí o dono da fazenda vai lá e coloca ele no tronco. E aí maltrata tanto ele, tortura tanto ele, a ponto dele praticamente perder uma perna, né? Isso é uma das versões. Tem uma que ele escapa e na hora que ele escapa ele pega na armadilha e machuca o pé e também perde o pé. E quando ele cai na mata, ele tá para morrer, a natureza pega ele para cuidar dele. Em troca, ele cuida da natureza. E aí ele vira isso. Desculpa, Dani. Só que aí tem um lado do Saci que é o lado protetor da natureza, que tipo, a natureza salvou ele, então ele retribui a natureza salvando ela. Porém, ele não deixa de ser uma criança. E aí as brincadeiras de criança, às vezes, são brincadeiras sem noção. Então tem aquela brincadeira que machuca, tem aquela brincadeira que assusta, tem aquela brincadeira vingativa, porque criança não tem noção. Não tem noção. Entendeu? Então tem isso. Que maltrata os animais, né? Faz a... E é muito louco. E você vê, a origem dele também não tem contato com o cristianismo, que a gente está falando hoje, a tônica é a quaresma, esses acontecimentos da quaresma, mas em algum momento ele acaba tendo. Por quê? Como é que você prende um saci? Você coloca o saci dentro, você joga aquela peneira trançada de palha, que o trançamento é uma cruz. E depois que você pega o saci e coloca dentro da garrafa, você também coloca uma cruz na garrafa. Uma cruz então, aí entrando como junto. se ele E aí é muito louco. Tem um livro que eu ia te trazer hoje, o livro, até para te dar de presente, que é o Fantasmas da São Paulo Antiga. Porque tem caso de saci na cidade de São Paulo. Sim. Especialmente entre a Consolação e o bairro de Pinheiros. É porque a gente está vendo a cidade sendo transformada naquela época, né? E aí o que acontece? Esse saci, reportado lá, era um filho do demônio, do próprio capeta. Então, eu já ouvi versões assim também. E que atacava propriedades dos homens de bem. Quem eram as propriedades dos homens de bem? Cavalos e mulheres. Olha aqui, recorte interessante para a gente refletir também. Os homens que eram homens de posses, de propriedade. Quem não podia andar sozinho em lugar de saci? Mulher e cavalo, porque eram atacados pelo bicho. E há também uma associação interessante do saci com a ideia dele sugar sangue. Quando ele vira essa figura, quando ele é interpretado como essa figura demoníaca, sim, o saci falavam que atacava animais. Principalmente cavalos e bois. E ele é uma... E essa, na verdade, era uma associação que era feita por quê? Lembra que tem a história do saci que trança, que ataca nos currais e trança o rabo, a crina do cavalo? Por quê? Os morcegos hematófagos, eles seguram nas crinas, às vezes, para tomar o sangue, e eles fazem e acaba ficando um certo trançadinho, porque ele vai tomando e vai subindo e vai trançando, sem ele perceber, vai virando uma trança, vai emaranhando, é muito mais do que trança, era um emaranhado. Então o cara falava, o saci veio chupar o sangue do cavalo, do boi, olha lá, trançou a crina do cavalo, trançou o rabo do cavalo. Olha como é que tá. E a galera acreditava em seu saci, não apenas o fato de trançar, porque depois ele ficou bonzinho. Depois o saci vira um personagem infantil. Mas até ele virar um personagem infantil, mais ou menos com os irmãos Grimm, que pega as histórias... mas eu acho que isso foi uma adaptação, terríveis. Né? Não, acho que isso foi uma adaptação. Adaptação. O saci fica bonzinho. Ele nunca foi mal. Aí ele começa a se misturar e chega num momento que ele fica muito mal. Ele é interpretado como muitas entidades. A gente fala do Anhangá, lá no centro de São Paulo, que também é uma entidade importante, indígena. Para mim, eu interpreto o Anhangá como um mediador da floresta, e aí ele é interpretado pelos colonizadores a partir das experiências, às vezes não boas, é o que você falou, não tem bom e ruim. O cara que vai mediar a floresta, ele vai fazer o que for necessário para mediar a floresta. Se você estiver atentando contra isso, se for um cara legal, uma pessoa ótima, maravilhosa, mas se você fizer alguma coisa, colocar em risco a tarefa dele, ele vai te ferrar. E era muito provavelmente isso que a gente acontece. Então é isso que acontece com essas entidades. Aí eu também te pergunto, você nunca assustou seu irmão, sua mãe, seu pai? Você nunca fez uma brincadeira de dar um susto? Mas sempre. Então. Sempre. O cara tem um caixão na entrada dele. Não é o cara
certo pra você perguntar isso. Gente, o Saci pro povo da roça não é exatamente o Saci descrito com o estereótipo do Monteiro Lobato. O gorro, é uma criança que aparece. É essa coisa. Tudo é Saci. Tudo que faz barulho, até Curupira. Curupira, a galera Caipora. fala que tudo é Saci, que faz barulho, assobia, não sei o que. Porque o Saci, porque o Curupira também. Todos. Claro, a gente tem que imaginar o seguinte: são figuras mitológicas, e mitológico eu falo isso com muito respeito, viu? Porque é engraçado, eu não sou adepto daquela ideia de que qual é a diferença de religião e mitologia, que falam, religião é o que eu acredito, mitologia é o que você acredita. Então, a pra mim o seu Deus é mitologia, né? Exatamente, o seu Deus é mitologia. Então eu coloco isso porque como você falou... Mas pra mim é verdade, é Deus de verdade. São entidades da floresta, são espíritos da floresta que estão ali para quem acredita exatamente nesse universo, nessa dimensão. E o Saci, falando de uma das origens dele indígena, ele vem como Yaci-Terê. E aí eu falo isso, por isso essa confusão com o Curupira, porque ele era uma figura... O Yaci-Terê era branquinho, de olho claro, loirinho, e andava com um cajadinho. E aí ele começa a ter contato com... Mas era uma criança populações. também. Um menino, mais ou menos. É que o Saci não é criança, né? Tem algumas falam que ele é um homenzinho, porque ele fuma cachimbo. Então, mas aí que tá. Ele começa a se transformar, porque o Saci nasce como uma entidade que é um tipo de fiscal da cesta das crianças. Então, falavam que o Saci passava nas aldeias e levava as crianças que não estavam dormindo depois do almoço por mão dele, que chamava Au-Au. O Au-Au, ou ele se alimentava das crianças, ou ele comia as crianças, literalmente devorava as crianças, ou ele transformava as crianças em feras. E aí o Saci começa a ter contato com outro tipo de cultura, e quando ele tem contato com... Então ele tem com os europeus. Com os europeus ele ganha uma cara meio de duende. Tanto que tem algumas direções que falam que antigamente o Saci tinha um cajadinho. Quando você pega o cajado dele, ele perdia a força, ele barganhava com você para te dar um pedaço do tesouro dele. E originalmente ele não tinha tesouro. Então esse tesouro vem muito provavelmente dos duendes europeus, especialmente celtas. E aí ele se encontra com outra origem cultural, com outra matriz cultural que é africana. E aí ele tem um contato, até pela picardia de sua personalidade, com o Exu. Então a gente imagina que seja essa mistura que tenha estabelecido o arquétipo que a gente conhece do Saci hoje. O menino negro de uma perna só. Tem uma lenda, o Rogerião deve contar melhor que eu. Meu avô tinha um sítiozinho em Itu. E tem algumas histórias muito esquisitas do meu sítio. Da época do meu avô. Meu avô falou que tinha uma igrejinha, né, pertinho do sítio, assim, que todo mundo falava que era assombrada. Uma capelinha assombrada. Nossa, eu amo. Capelinha assombradíssima. E tinha sempre vulto e tal, até que, numa ocasião, o cara que trabalhava o cara era um caseiro, mas era um meio amigo dele, meio caseiro, tava voltando com um caminhãozinho pro sítio. Ele para exatamente na capelinha. Pum, pum. O cara olha para um lado, para o outro. Ele olha, repara, tem um cavalo na frente. Ele dá luz pro cavalo, o caminhãozinho não liga, luz, nada. Ele buzina, o cavalo não olha. Era um cavalo que apareceu do nada. Não é que ele veio e ele viu. Cara, tinha acabado. Ele parou, não tinha nada. Depois olhando para ele sacou a arma. Os caras andavam tudo armado nessa época. Lá nos 60. E deu um tiro pro alto. Quando ele deu um tiro pro alto, o cavalo fez assim, ó. Como se fosse uma fumacinha e entrou pro mato. Ele entrou dentro do caminhão, fechou. Tentou ligar o caminhão, não ligava. A hora que ele olha pro lado, tem um molequinho assim, ó, com os olhos arregalados, dentinho cerrado, olhando pra ele assim. Ele olha pro cara, fechou o olho, começou a rezar, o moleque desapareceu, ligou a chave. O caminhãozinho pegou, ele voltou pra casa. Tava todo mundo. Meu Deus, que casa. Cena creepy. Arrepia de lembrar. Me arrepiou você fazendo aí. Eu imaginei a criancinha assim, ó. Olhando pra ele. Meu Deus. Voltou pra casa e ficou naquela... Acordou todo mundo, falou...
Rezaram junto. Vamos rezar o terço. Novena, trezena. Não existe ateu. Tudo. Bem. Rezou, tudo. Sabe o que é mais legal? Que você não sabia, mas eu com o Thiago a gente já se conhece desde 2019, né? Quando começou o Que Assombra, 2021. Quando eu comecei meu canal, o primeiro lugar que falou pode vir gravar foi o Thiago. Vem aqui e tal. Aí a gente ficou cemitério. Amigo. No cemitério. No cemitério. O Thiago me deu carona, te deu alto solê. A gente ficou amigo pra sempre, né? Então, vocês dão rolê junto, então? E nunca me convidaram. Ainda não. Agora a gente convida. Que o Trizal está formado, a gente precisava dessa união. Vamos pro meio do mato? Bora. Imagina, vou te mostrar o meu saci. O cara vai falar, pô, tô vendo, tá faltando mesmo. Tá ceia aí. Cadê o saci? Cadê a saci? Gente, mas essa da criança... Perdetia. Onde que era essa igreja? Itu.